Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto 3. Nosso programa de hoje fala de um absurdo que para muitas pessoas pode parecer coisa do passado, mas infelizmente é um problema atual, o tráfico de pessoas. A comunidade internacional está atenta a este crime, que é uma prática que viola diretamente o princípio dos direitos humanos. O tráfico humano é o ato de comercializar, transportar e explorar uma pessoa, violando os seus direitos humanos por meio de ameaças, coerção, sequestro ou abuso de poder. Segundo o relatório global sobre tráfico de pessoas, essa atividade criminosa movimenta mais de 30 bilhões de dólares anualmente. No programa de hoje queremos conversar e informar sobre esse tema. Saber se há diferença entre o tráfico humano e o contrabando de imigrantes. Quais os instrumentos jurídicos de combate a esta prática criminosa e como combatê-la. Nossos convidados para falar desse tema são o Frei Olávio José Dotto, que é da Ordem dos Frades Menores e assessor da Comissão Pastoral para o Enfrentamento do Tráfico Humano da CNBB. Bem-vindo, Frei Olávio. Olá, obrigado pelo convite. Também conectado conosco, o juiz federal e professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, o Dr. Carlos Haddad. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Muito obrigado, também agradeço o convite. Pois é, vamos começar entendendo esse problema que para muitas pessoas é uma coisa lá do passado, um problema lá da época das grandes navegações, da pré-história, mas é um problema extremamente atual e muito próximo da vida das pessoas. Então, Frei Olávio, eu começo com o senhor. Como é que o tráfico humano acontece? Veja, isso que você falou é muito importante porque ele se faz mais presente do que nós imaginamos. O Papa Francisco ele não cansa de dizer que é uma chaga social. Ele está às nossas portas e ele acontece exatamente... nós aqui no Sul chamamos assim na surdina, né? E de modo especial a gente tem visualizado que o tráfico ele acontece muito onde que existe, vamos chamar assim, os grandes bolsões de miséria, onde que chega ali, seja intermediário, aquela pessoa que vai, assim, vai coagir a pessoa para alimentar o tráfico, seja através de um convite para um adolescente, uma adolescente, para ser, quem sabe, modelo, emprego. Então, existe algo muito velado na questão de tráfico de pessoas. E aí entra, obviamente, exploração sexual. Depois, assim, é um tema que está muito vinculado, inclusive, com o trabalho escravo. É algo, assim, o que nós, na Comissão Episcopal, o que a gente tem constatado, que é algo muito complexo de ser tratado no ambiente das comunidades, no ambiente de família, e é complexo também de ser tratado no âmbito de sociedade. É algo bastante velado e, como você mesmo falou, Diego, veja, ele movimenta muito dinheiro. Então, ao mesmo tempo que nós, assim, as vítimas normalmente são pessoas de baixa renda, jovens, mulheres, aumentou muito agora com a pandemia, crianças. Quem está por detrás e que alimenta esse sistema é quem tem alto poder aquisitivo. Então, é algo muito difícil, inclusive, para a gente combater. A gente tem aqui, por parte da CNBB, a gente também tem, assim, uma ligação, bons contatos, por exemplo, com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, e tanto um como outro relatam exatamente a dificuldade de fazer o rastreamento das pessoas que são traficadas, seja para trabalho escravo, seja para exploração sexual, e inclusive no caso de venda de órgãos. Porque por detrás há todo um sistema, um poder econômico que alimenta e que, ao mesmo tempo, acoberta isso.
Então, isso dificulta muito assim, o nosso trabalho. Muito interessante. O senhor já deu, inclusive, um panorama muito interessante que a gente perceber, inclusive, o perfil das pessoas que são alcançadas, né, ou seduzidas por essas propostas de trabalho, né, ou seja, jovens, mulheres e com situação econômica fragilizada. Agora, doutor Carlos, na sua posição como juiz federal, acompanhando também casos assim, como é que os traficantes de pessoas conseguem burlar a legislação de vários países para poder executar os seus objetivos? Porque quando uma pessoa vai viajar, já tem a passagem é cara, alguns países exigem visto, tem fiscalização de imigração na saída e na chegada. Como é que eles conseguem, digamos, maquiar o crime que estão cometendo? Ô Diego, como o Frei falou, realmente esse crime ele vai atacar pessoas que às vezes estão numa situação de vulnerabilidade e pessoas que no fundo são enganadas, né? Então, por meio desse engano, os traficantes conseguem ludibriar a fiscalização. Por exemplo, fazem uma proposta de emprego no exterior, uma proposta aparentemente assim atraente, com um salário muito bom. A pessoa vai lá supondo que realmente vai arrumar um emprego, né, numa época de recessão, numa época difícil, e acaba que quando ela chega lá, a realidade é totalmente diversa, né? Ela foi vítima do tráfico de pessoas, ela foi iludida e aí passa a ser explorada. E as explorações são de variados calibres, né? Desde a exploração sexual até o trabalho escravo. Então, assim, a fraude é um dos elementos mais assim presentes no tráfico de pessoas. Quando a vítima acredita que está numa situação, né, de esperança, mas quando ela vai ser, ao final, ludibriada. Então, esse é um elemento decisivo para poder ludibriar a fiscalização, né, para dificultar depois a própria persecução penal, o processo do agente, né? Muitas vezes a vítima ela fica envergonhada com a situação. Ela não quer comunicar isso a ninguém. Por exemplo, ela foi lá com a proposta para ser modelo no exterior e acabou que depois foi obrigada a se prostituir. Às vezes ela retorna para casa sem a perspectiva de querer tornar isso público. Então, assim, a fraude é um elemento muito forte para manter esse crime aí um pouco impune. E como é que fica o direito internacional? Porque são vários países, às vezes, envolvidos, pelo menos dois, né? O de origem e o destino, mas às vezes a pessoa passa por mais de um país. Como é que a legislação internacional fiscaliza e pune os envolvidos nesse crime? O tráfico de pessoas, ele também pode ser um crime interno, né? Nós temos tráfico de pessoas dentro do Brasil. A pessoa pode estar sendo explorada aqui em Minas Gerais, onde eu estou, pode ser no sul do país, pode ser um transporte do sul para Minas, mas quando tem esse aspecto internacional, o que acontece é que hoje nós temos uma certa vantagem. Foi aprovada a Convenção de Palermo para reprimir o tráfico de pessoas. E essa convenção já foi assim acolhida por mais de uma centena de países no mundo inteiro. Então, todos esses países se comprometeram a coibir, a enfrentar o tráfico de pessoas. Então, por exemplo, no Brasil, se o crime de tráfico de pessoas tocar o território brasileiro, a pessoa poderá ser processada aqui. Então, imagine, se a pessoa sai do Brasil e vai para a Europa, ou então ela saiu do Paraguai, de um país da América do Sul, e chegou ao Brasil, tocou o território nacional, ela poderá ser processada aqui. E, na maioria dos casos, as legislações estrangeiras também prevêem a mesma situação, ou seja, não vai ser por falta de local para ser processado que isso aqui vai ficar impune. Muito interessante isso. Agora, Frei Olávio, vamos pensar aqui nos países. Depois eu quero falar também desse movimento dentro do Brasil que o doutor Carlos apontava, mas no ponto de vista internacional, planetário, quais são os países de origem e os países de destino do tráfico de pessoas atualmente? É muito, muito diverso, irmão Diego. Podemos pegar aqui do Brasil, podemos pegar da Argentina. Normalmente, veja, o que a gente tem percebido, obviamente que são países também da Europa, é muito forte, mas também países do Oriente Médio, Emirados Árabes, assim, é destino. Brasil e Estados Unidos também tem.
Então, há esse fluxo, né, assim, nosso, aqui da América Latina para a Europa, América Latina para países do Oriente Médio, e da nossa América Latina para a América do Norte. Então, esses são os grandes fluxos, né? Então, internacionalmente. Eu queria chamar a atenção exatamente desse ponto anterior que o doutor Carlos trouxe, nessa questão, mesmo que haja, assim, acordos, as convenções entre países, né, mais de centenas de países, a grande dificuldade exatamente é isso. Assim, como que você faz o rastreamento disso? Porque muitas vezes a pessoa, que ela, assim, é vítima do traficante, a documentação, muitas vezes, na maioria das vezes, é uma documentação legal. A pessoa sai, vamos dizer assim, sai aqui do Brasil, sai de Brasília, sai aqui de Porto Alegre, sai de São Paulo, com destino, sei lá, vamos dizer assim, para os Estados Unidos. Ela sai, seja lá com visto de turista, visto de estudante, enfim, é algo, mesmo que haja esses acordos de combate, o problema é exatamente, assim, eu digo isso na operacionalização, no rastreamento, assim, das pessoas que são vítimas. E o outro ponto importante que o doutor Carlos traz é isso. A pessoa que é vítima, foi vítima, e mesmo a família, muitas vezes, se não a maioria, eu chamo atenção para isso, tanto para nós, enquanto igreja, que temos esse trabalho, essa comissão especial, mas também para a justiça, para o poder público, muitas e muitas famílias, ou a pessoa que está envolvida, ela sente vergonha de fazer a denúncia. Ou então, medo de ela sofrer uma represália, sofrer ameaças do traficante, de quem está por detrás. Então, veja que, mesmo que nós tenhamos mecanismos, tenhamos acordos, o rastreamento ele assim, é complexo. Agora, doutor Carlos, existem formas de denunciar casos assim de forma anônima. Eu queria que o senhor falasse dessas formas de denúncia, mas, ao mesmo tempo, como a justiça e ações como a da igreja podem ajudar as pessoas a denunciar esses crimes? De que forma para superar esse medo? Acaba que o tráfico de pessoas ele está muito ligado também ao trabalho escravo. E uma coisa que nós temos aqui no Brasil, o Disque 100, que é um telefonema vinculado, ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que você basta telefonar, discar 100, que haverá uma equipe preparada para atender, para ouvir essa denúncia e tomar as providências cabíveis. Nós temos também o Disque 180, né? Se você ligar 180, é um telefone de proteção às mulheres, mas assim, o tráfico de pessoas no Brasil tem majoritariamente como vítimas mulheres, né? Crianças do sexo feminino. Então, são formas que a pessoa tem, no anonimato, de comunicar a ocorrência. E, de qualquer maneira, o tráfico de pessoas é um crime, né? Ou seja, a polícia militar, uma delegacia de polícia, o Ministério Público da cidade, da comarca, todos eles estão aptos a poder receber essas comunicações, essas notícias da ocorrência de um crime, para tomar providências para isso. E isso é uma forma da população tentar contribuir, né, Diego? Porque, como o Frei Olavo disse, realmente a punição, a investigação desse crime é muito difícil. Porque, assim, os criminosos, eles não têm fronteiras. Eles atravessam os países com muita facilidade. A justiça não, a justiça tem fronteira. Eu, como juiz federal, eu não posso mandar prender alguém que está lá na Espanha. Eu só posso mandar prender as pessoas que estão no Brasil. Então, se o traficante estiver lá, a justiça não consegue alcançá-lo. Então, assim, é preciso, né, que as pessoas que tomem conhecimento desses fatos denunciem, comuniquem. As vítimas nem sempre estão tão interessadas, como o Frei falou, às vezes por ameaças, às vezes por vergonha, de levar adiante essas comunicações, mas sem a contribuição delas é muito difícil que o sistema de justiça ou que a igreja possam atuar com mais efetividade. Agora, Frei Olavo, existe uma atuação, seja da igreja, seja de outras entidades, para o resgate dessas pessoas,
seja no fluxo interno no país ou em outros países, ou seja, para reintegrá-las à família, trazê-las de volta? Como é que é feito esse trabalho? Mais especificamente, irmão Diego, nós aqui por parte da igreja, nós temos um trabalho já de longa data pela Comissão Pastoral da Terra. Eles têm um programa que foi instituído, acho que lá no início dos anos 2000, se não antes, que se chama sempre assim, de olho aberto para não virar escravo. É uma campanha, mas ao mesmo tempo é uma grande mobilização que a pastoral faz, também pela sua capilaridade aqui no Brasil, de norte a sul, a sua presença, de trabalho de conscientização, mas também com um trabalho que a pastoral faz em parceria com o Ministério da Justiça, enfim, com os poderes públicos, de fazer um trabalho de resgate. Então, a própria pastoral, ela capacita agentes nas comunidades, onde que há, claro, um mapeamento também, assim, nós temos aqui no Brasil regiões que têm um maior índice, né, de tráfico. Ela tem trabalhado exatamente no campo da conscientização, de falar do tema, seja do tráfico de pessoas, trabalho escravo, exploração sexual, mas também de capacitar pessoas para isso que o Dr. Carlos falou, para denúncia. Colocarmos assim os nossos instrumentos que nós temos de denúncia hoje, as pessoas conhecerem os nossos instrumentos, mas também de capacitar pessoas para, junto com a polícia, de modo especial a Polícia Federal, para fazer o resgate. Isso no campo mais, irmão Diego, aqui nosso interno no Brasil. Nós, enquanto comissão, nós temos, claro, não é o nosso papel fazer o resgate. O nosso papel enquanto igreja, comissão episcopal, ele está mais nesse campo exatamente da consciência, de a gente tornar esse tema conhecido, seja no interno da igreja, mas também para a sociedade dessa grande chaga. E a gente, assim, alertar de modo especial as nossas fronteiras. Eu sempre chamo a atenção, nós temos um trabalho bem articulado nos nortes, no norte, na região do Mato Grosso, na fronteira ali de Foz do Iguaçu, Porto de Santos, onde que, assim, os maiores índices. A gente procura ter um trabalho mais articulado ali de conscientização junto à sociedade. No âmbito internacional, veja, nós temos a chamada, aqui na América Latina, no CELAM, a Rede Clamor, que é a partir das congregações religiosas, que também procuram exatamente, trabalham nessa perspectiva da denúncia, mas de atuar junto com os poderes públicos, as justiças dos países, exatamente de ajudar no trabalho de resgate. Então, assim, a igreja ela tem uma parceria, e também pela sua capilaridade, a sua presença em cada comunidade, quer dizer, a confiança que, às vezes, um familiar que tem vítima de tráfico, a confiança que ela tem no agente da igreja em denunciar, de falar, de dizer, olha, acho que o meu familiar ele foi vítima. Então, assim, a presença da igreja, ela tem, assim, tem sido uma presença muito importante para ajudar, assim, na denúncia, mas também no resgate. Doutor Carlos, e como é que a pessoa tem que ficar atenta quando recebe uma proposta de trabalho para não cair numa armadilha como essa? E também nessa linha da atenção, como é que nós todos devemos ficar atentos se um caso desse não está acontecendo perto da gente? Eu acho que é aquele conselho, olhos muito abertos, Porque é o seguinte, desconfie de propostas de emprego muito tentadoras, talvez até um pouco irreais. Não viaje sem avisar para parentes, para pessoas próximas, para onde está indo, se tem um endereço, forneça esse endereço, Não deixe que as pessoas, às vezes, apreendam seus documentos, Às vezes apreende lá a carteira de trabalho. Um migrante, quando vai para outro país, se apreendeu o passaporte dele, ele fica, coitado, desamparado, Porque ele às vezes, um ilegal com visto vencido e com o risco de ser deportado, preso. Então, assim, é preciso tomar essas cautelas, de sempre manter um contato permanente com as pessoas para que não seja vítima, dessas situações. E acho que nós que estamos, talvez numa viagem, que podemos talvez verificar uma situação como essa, desconfiar disso,
é difícil, né? Às vezes a gente nem presta atenção, né? Nós estamos tão preocupados, né, com um propósito de uma viagem, mas assim, talvez a gente consiga notar um pedido de socorro, talvez a gente consiga notar uma situação um pouco estranha, menores desacompanhados, mulheres talvez assim muito amuadas, né? É difícil, mas a gente precisa ter essa atenção. E uma coisa também que eu sugiro, Diego, aí até para o Frei Olavo, lá na Faculdade de Direito da UFMG, funciona a Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas. Nós prestamos assistência jurídica gratuita para as vítimas de trabalho escravo e desde já de tráfico de pessoas e desde já colocamos à disposição da igreja, da comissão, de trabalhar em parceria para que a gente combata esse mal. Às vezes os malfeitores estão no crime organizados, os benfeitores também precisam se organizar. Então fica aí, né, minha disposição para cooperar e tentar debelar esse mal aí que já vem por eras e é de difícil combate. Com certeza, né, Frei Olavo? Vamos unir forças, né, para poder combater, como o senhor lembrava, essa chaga da humanidade atualmente, né? Irmão Diego, Dr. Carlos, é fundamental. Eu lembro que no Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, ainda na época o cardeal Turkson, quando ele era ainda o presidente do dicastério, ele chamava a atenção nossa exatamente da necessidade de a gente se articular em redes. A igreja ela não vai conseguir fazer tudo, o Ministério Público não vai conseguir fazer tudo, a Polícia Federal não vai conseguir fazer tudo. Eu acho que assim, a gente somar os esforços, né, formar uma grande rede de enfrentamento é fundamental, né, para a gente tentar, assim, fazer esse grande enfrentamento a essa chaga social, né? Eu creio muito no papel da conscientização, acho que esse é um papel de todos nós, né? E depois, claro, de a gente pensar conjuntamente ações de enfrentamento. Exatamente. O Papa Francisco tem sempre alertado sobre o desafio do tráfico de pessoas no mundo. Por ocasião do Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas, que foi celebrado em 8 de fevereiro deste ano, o Santo Padre assim se expressou, abre aspas, esta é uma ferida profunda, infligida pela vergonhosa busca de interesses econômicos sem nenhum respeito pela pessoa humana. Muitas jovens, as vemos nas ruas, que não são livres, são escravas de traficantes, que as mandam trabalhar e se voltam sem dinheiro, as espancam. Hoje isso acontece em nossas cidades. Pensemos seriamente nisso. Quero agradecer então a participação do Frei Olavo José Dotto, frade menor e assessor da Comissão Pastoral para Enfrentamento do Tráfico Humano da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Muito obrigado, Frei Olavo. Um bom trabalho, uma boa missão e conte conosco também para ajudar na reflexão desse tema. Obrigado pelo convite, irmão Diego, e eu acho que também fazer o convite para a TV Pai Eterno, exatamente para nos ajudar a divulgar, né, assim, as ações propositivas de combate, e mesmo no dia 30, né, de fazermos uma grande, assim, uma grande propaganda, né, uma grande divulgação de conscientização para essa realidade, essa chaga social, né? Agradeço mais uma vez o convite. Com certeza. E obrigado também ao juiz federal e professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Dr. Carlos Haddad, que é também militante no combate ao tráfico de pessoas. E obrigado pelas informações e pela disponibilidade de ajudar a igreja e, claro, de ajudar, na verdade, a sociedade a superar essa grande chaga. Muito obrigado, Dr. Carlos. Obrigado, Diego. Eu que tenho que agradecer e me coloco à disposição a Clínica de Trabalho Escravo para poder, né, lutar nesse enfrentamento desse mal. Obrigado e obrigado a você que acompanhou o Ponto 3. Até a próxima.